Olá, tudo bem com vocês, galera linda? Eu estou de volta aqui hoje para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que vai ajudar vocês não só na resolução, de atividades aí de algumas avaliações, de vestibulares, de concursos ou de Enem, mas é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Nós vamos falar hoje sobre regras de 3 simples e eu trouxe aqui também dentro desse conteúdo uma noçãozinha de regra de 3 composta. Mas vamos lá. De modo geral, podemos afirmar que a regra de 3 simples é utilizada para a resolução de problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Primeira coisa, o que são grandezas? Grandezas são aquilo que a gente pode estar contando, medindo, comparando, certo? Grandezas, por exemplo, a massa corporal, a distância, o preço, o tamanho, tá? Isso tudo profundidade, área, volume, certo? Tudo isso está relacionado a grandezas. O nome da regra vem do fato de que relacionamos 3 valores conhecidos para determinar um valor procurado, que podemos chamar de quarta proporcional. Ao resolver uma regra de 3, é importante organizar os valores de acordo com o tipo da grandeza trabalhada. Vejamos um exemplo de questão sobre regra de 3 simples, cobrada no Enem em 2012. Vamos lá. Olha só. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Primeira coisa, olha só as grandezas envolvidas. Nós estamos falando aqui, da massa corporal da criança, Estamos falando da quantidade do remédio, em gotas, mas aqui nós temos uma outra grandeza que é o tempo, que é de 8 em 8 horas. Mas isso daí ela está aqui só mesmo para complementar o exercício, tá? Vamos lá. A resolução. Nesse caso, temos 2 grandezas importantes. Acabamos de falar sobre isso. Observe que o intervalo de horas de administração do medicamento não é relevante. Também falamos sobre isso. Vamos relacionar as grandezas em uma tabela. Isso é importante, tá? Quais são as grandezas envolvidas, então? A quantidade de gotas, do remédio que vai ser ministrado e a massa corporal da criança. Olha, são 5 gotas a cada 2 quilogramas. Se ela deu 30 gotas, qual é a massa corpórea dessa criança? Olha só, unidades iguais embaixo de unidades iguais, isso é muito importante, tá? E aqui a gente chama de regrinha de 3, onde nós vamos ter que fazer a seguinte avaliação. Precisamos primeiro ver se essas 2 grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que a gente faz isso? Olha só, se são 5 gotas a cada 2 quilogramas e a mãe ministrou 30 gotas, olha o que aconteceu com a grandeza gotas. De 5, ela aumentou para 30, então ela aumentou, tá? O que vai acontecer com a outra grandeza em termos de quilograma? Se para cada 2 quilogramas é necessário 5 gotas e ela deu 30 gotas, significa o quê? Que a massa corpórea dessa criança também vai aumentar. Quando aumenta uma grandeza e também aumenta a outra, nós dizemos que isso é uma grandeza diretamente proporcional, tá? E aí, nesses casos, o que a gente faz? A gente faz a multiplicação cruzada, a multiplicação em forma de x. Prestem atenção, então. Vamos analisar as grandezas, é o que a gente fez aqui, se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, Colocaremos setas. Por que as setas? Percebam que quando elas são diretamente proporcionais, as setas precisam estar na mesma direção. Inversamente proporcionais, essas setas estarão em direções inversas. É isso aqui. O que aconteceu? De 5 aumentou para 30, certo? E de 2 também vai aumentar.
né? Porque é muito nítido, prestem atenção no que eu falei com vocês, que para a solução de uma atividade ter mais de 50%, né, de sucesso, basta que vocês interpretem o que, né, e façam a interpretação correta do enunciado, porque ele já traz alguns dados aí que são muito necessários. Ou seja, 50% da resolução já está no enunciado, tá bom? Então, se para cada 2 quilogramas é necessário 5 gotas, quantos quilogramas tem essa criança se for ministrada para ela 30 gotas desse remédio a cada 8 horas? O que a gente tem aqui? Ó, 5 vezes x, que é igual a 30 vezes 2, tá? Então, com a multiplicação cruzada, o que a gente tem aí? Que 5 vezes x é igual a 60, e x vai ser igual a 60 dividido por 5, x é igual a 12 quilogramas. Essa é a massa corporal dessa criança, certo? A alternativa correta aí é a letra A. Outro tipo de questão muito recorrente é o que envolve regra de 3 composta. Tá, mas antes de falar da regra de 3 composta, eu vou voltar aqui só um pouquinho, porque eu preciso explicar uma coisa aqui para vocês. Quando acontece dessa grandeza ser inversamente proporcional, ou seja, vou citar um exemplo aqui. Vamos dizer assim, que um pedreiro, ele constrói uma parede em 3 dias. Vamos colocar aí, 2 pedreiros constroem uma certa obra, eles fazem uma certa obra em 3 dias, certo? Se eu aumentar a quantidade de pedreiros para 5 pedreiros, o que vai acontecer com os dias para que essa obra seja concluída? Então, olhem bem, aí o que acontece? Nós vamos aumentar o número de pedreiros e se eles manterem a mesma, né, o mesmo nível de trabalho, então quer dizer que eu vou terminar essa obra em menos dias, porque eu aumentei a mão de obra. Então, eu aumento uma e a outra diminui. Então, nesses casos, as setas serão inversas, tá? Uma será para cima e a outra para baixo. E isso, quando acontece das setas serem inversas, nós dizemos que são grandezas inversamente proporcionais. Aí, nesse caso, quando as retas são inversas, tem 2 formas de resolver. Eu conservo uma das frações, naquele caso, e aí eu inverto a outra. Nesse caso aqui, tá? Se fosse inversamente proporcional, o x iria para cima e o 2 para baixo, para eu poder multiplicar em forma de x. Ou eu não multiplico em forma de x, eu vou multiplicar por linha. Ó, esse vezes esse, que é igual a esse vezes esse. Aí eu não multiplico cruzado. Mas isso só acontece quando nós temos grandezas inversamente proporcionais. Outro exemplo, vamos supor que você sai de um determinado local, né? E aí você vai a um certo destino. Você mantém uma velocidade, vamos supor, de 80 km por hora. Do seu ponto de origem até o seu destino, vamos supor que você gastou ali meia hora para poder fazer esse percurso a 80 km por hora. O que vai acontecer se você aumentar essa velocidade? Ou seja, se você acelerar o carro para poder andar mais rápido. Você vai aumentar a velocidade, mas o tempo que você vai levar para chegar ao seu destino vai diminuir, né? Isso é lógica. Então, o que acontece? Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Isso também são grandezas inversamente proporcionais. Então, para que eu faça a resolução de grandezas inversamente proporcionais, eu preciso manter a primeira grandeza, né, a primeira fração, porque são unidades iguais embaixo de unidades iguais, e aí eu inverto a outra para poder multiplicar em forma de x. Ou eu deixo do jeito que está e multiplico por linha. Esse vezes esse, que é igual a esse vezes esse. Normal, tá? As duas formas de fazer, nós vamos chegar no mesmo resultado, ok? Mas como eu disse no começo, a regrinha de 3 é muito importante, né? Mas aí nós temos aqui, ó, a regrinha de 3 composta. Diferentemente da simples, esta envolve 3 ou mais grandezas direto ou inversamente proporcionais.
A resolução da regra de 3 compostas só se difere porque, ao organizar os dados do problema em uma tabela, montamos uma equação em que um membro possui os elementos da coluna em que aparece a incógnita, e o outro membro da igualdade é o produto dos elementos das demais colunas. Como assim? Mais um exemplo aí, ó, foi uma questão que apareceu, né, que caiu no Enem de 2013 e diz assim: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, né? Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Antes de tudo, gente, quando nós estamos falando aqui, ó, de metros cúbicos, tá? Nós estamos falando de volume. O que é o volume? Vamos pensar aqui numa caixa d'água ou vamos pensar numa piscina, tá? Um reservatório. Vamos supor que você resolva construir uma piscina na sua casa, tá? E aí você vai dar todos os dados, né? A metragem, como é que você quer, quanto você quer de comprimento, quanto você quer de largura, quanto você quer de profundidade, tá? Dessa piscina. Ótimo. Aí, né, a pessoa vai lá e faz a piscina do jeito que você quer. Detalhe, você precisa colocar água nessa piscina, né? Então você fala assim, eu preciso contratar, né? Eu preciso de caminhão-pipa para encher essa piscina, porque dependendo do tamanho ela vai levar dias ali na torneira, na mangueira para poder encher, certo? Aí para você saber a quantidade de água que você precisa comprar, você precisa o quê? Saber o volume, ou seja, a capacidade, né, que ela comporta de água, a quantidade de água que pode, né, que cabe dentro dessa piscina. Então, para você poder saber para fazer esse cálculo em metros cúbicos, você precisa o quê? Pegar o comprimento, né, vezes a largura, vezes a profundidade. Aí você vai ter o quê? O volume em metros cúbicos, certo? Aí você transforma isso para litros, ok? Aí você vai saber exatamente a quantidade de água que você precisa para encher essa piscina, certo? Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, que uma indústria tem um reservatório com a capacidade de 900 metros cúbicos, tá? Mas fala que ela vai construir um novo reservatório com a capacidade de 500 metros cúbicos. Esse é um dos detalhes. No primeiro reservatório, o escoamento da água, sempre que necessário, é feito em 6 horas, tá? Mas lá eles têm a quantidade, a ver, quando o reservatório é cheio, mas ele fala a quantidade de ralos. Ele dura 6 horas, quando está em dura, beleza, 4 horas. Um novo reservatório, sim. Olha só, a água escoada, quando há necessidade de limpeza, toda água precisa ser escoada. O escoamento de água é feito em 6 ralos, são 6. Então, levam 6 horas para poder escoar os 900 metros cúbicos de água por meio desses 6 ralos. O novo reservatório, a capacidade é de 500 metros cúbicos de água, porém, o escoamento vai ser feito em 4 horas, tá? Mas aí ele está falando assim, ó, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Olha o que nós temos aqui. Nós estamos falando das seguintes grandezas. Ó, a capacidade em metros cúbicos. No primeiro reservatório, a capacidade era de 900 metros cúbicos e no outro, que vai ser construído, somente 500 metros cúbicos. No primeiro reservatório, eram 6 ralos, tá? E no segundo reservatório, nós não sabemos, ou seja, nós precisamos desse dado. Já em questão de tempo, o primeiro reservatório leva 6 horas para escoar toda essa quantidade de água por meio dos 6 ralos. No segundo reservatório, tá, de 500 metros cúbicos, o tempo para escoar essa quantidade de água, tá,
precisa de quantos ralos? Olha só. As grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Para a gente poder fazer isso aqui, nós vamos colocar setas na tabela. Lembra que a gente falou, as grandezas são diretamente proporcionais, quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Quando eu diminuo uma, a outra também vai diminuir. Por que que aqui a gente está usando setas? Para ficar mais fácil de vocês interpretarem se ela vai ser direta ou inversamente proporcional. Setas para a mesma direção, diretamente proporcionais, ou para cima ou para baixo. Tá? Quando elas estão em sentidos inversos, ou seja, uma para cima e outra para baixo, elas vão ser inversamente proporcionais. Vamos fazer isso aqui. Olha, vamos pegar como base, olha só, de 900 metros cúbicos para 500 metros cúbicos, ó, nós temos que a seta maior, é claro, está no 900, maior para cima, certo? Agora, de 6 horas para 4 horas, diminuiu, seta para baixo. Vamos fazer análise usando somente dois dados, duas grandezas. Se são necessários, ó, se é 900 metros cúbicos, eles são necessários 6 ralos, o que vai acontecer se eu diminuir o volume, ou seja, a capacidade desse reservatório? Eu vou precisar de mais ralos, certo? Olha, se o reservatório de 900 metros cúbicos, ele leva 6 horas através de 6 ralos, o outro diminuiu a capacidade, tá? Mas também diminuiu o tempo. Com isso, é lógico que eu vou precisar aumentar a quantidade de ralos, certo? Então, nós temos duas grandezas, ó, tanto nós vamos pegar como base sempre onde está a nossa incógnita, que é a variável, que é o valor que a gente desconhecido que a gente precisa descobrir. Então, as outras duas vão ficar em função dessa grandeza que tem aqui no caso, o x. Ó, temos duas grandezas diretamente proporcionais, que é a capacidade e os ralos, e uma inversamente proporcional, que é o tempo. Sempre que houver valores inversamente proporcionais, eles deverão ser invertidos. O que é invertidos? Ó, o 4 vai passar para cima e o 6 passa para baixo. Nós vamos inverter, certo? Com isso, nós vamos ter 6 vai ser igual a 900 vezes 4, né? Ou melhor, nós temos sobre 6 sobre x, que é igual a 900 sobre 500 vezes 4 sobre 6. Simplificando a fração 900 500 avos por 100 e a fração 4 sextos por 2, teremos então aí, ó, 6 vai ser igual a 9 vezes 2, é 6 sobre x, né? Que é igual a 9 sobre 5 e 2 sobre 3. 6 vai ser igual a 18, nós vamos ter aí então que x vai ser igual a 15. Então, nós vamos precisar de 15 ralos, tá? Para a gente poder, de 15 dividido, é isso mesmo, 15 vezes 6 dividido por 18. Nós vamos precisar aí então de 5 ralos. Portanto, o novo reservatório deverá ter 5 ralos e a alternativa correta é a letra C, ok? Bom, espero ter ajudado vocês até aqui. Quero vocês de volta na nossa próxima aula aí, do nosso pré-ENEM Gold, porque vocês pra gente vale ouro. Beijinhos e até a próxima aula.